Quando a vizinha entrou naquela casa pela manhã, a primeira coisa que ela percebeu foi o silêncio. Nenhuma criança correndo, nenhuma voz vindo da cozinha, nenhum barulho de passos no andar de cima. Nada. A família Murray costumava acordar cedo. Era uma casa com crianças, com um movimento, com uma rotina. Mas naquela manhã tudo parecia estranhamente parado. As portas estavam fechadas, as janelas estavam cobertas. E dentro da casa havia uma sensação tão pesada que parecia que o próprio ar tinha parado de circular. Mas quando finalmente resolveram entrar, descobriram algo que transformaria aquela pequena cidade em cenário de um dos crimes reais mais assustadores dos Estados Unidos. 8 pessoas estavam mortas, e 6 delas eram crianças. Mas o detalhe que mais perturbou os investigadores não foi apenas o crime, foi a forma como a casa foi encontrada. Todos os espelhos estavam cobertos, as janelas estavam tampadas com roupas e panos. Os rostos das vítimas também haviam sido cobertos, e uma vela foi deixada acesa, como se alguém tivesse ficado ali, depois de tudo, parado no escuro, olhando para o que tinha feito. Até hoje ninguém sabe com certeza quem entrou naquela casa. Ninguém sabe quanto tempo ele ficou lá dentro. E ninguém sabe o porquê. Antes de ir embora, ele fez questão de cobrir tudo que pudesse refletir o próprio rosto. Então, apague as luzes, feche bem as portas e desça comigo para mais uma história no porão. E se você gosta de histórias reais que parecem ter saído de um filme de terror, casos sem soluções, crimes inexplicáveis e mistérios que continuam arrepiando mesmo depois de décadas, então você está no lugar certo. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aqui se você teria coragem de entrar nessa casa depois de saber o que aconteceu lá dentro. Porque a história de hoje não é apenas assustadora, ela aconteceu de verdade. A nossa história começa em Villisca, uma pequena cidade no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Era o dia 9 de junho de 1912. Aquela noite, a família Murray havia ido à igreja. Era uma apresentação infantil, um evento simples, comum, desses que reuniam famílias, vizinhos e crianças em uma cidade pequena. Josiah Murray era um homem conhecido na região. Trabalhava, tinha sua família, era respeitado por muitos e morava com sua esposa Sarah e seus 4 filhos, Herman, Mary, Arthur e Paul. Naquela noite, 2 meninas também foram dormir na casa da família. Ao todo, 8 pessoas entraram naquela casa. Nenhuma delas saíram viva. Depois do evento da igreja, a família voltou para casa. Provavelmente conversaram, se prepararam para dormir, apagaram algumas luzes e seguiram a rotina normal de quem está indo dormir numa noite fria. E talvez seja isso que torna essa história tão assustadora, porque não começou com gritos, não começou com uma perseguição, com uma ameaça, mas começou com uma família voltando da igreja e indo dormir. A casa ficou em silêncio. As crianças dormiam, os adultos dormiam, a cidade dormia. Mas em algum momento naquela madrugada, alguém entrou. A teoria mais conhecida é que o assassino já estivesse escondido dentro da casa, antes mesmo da família chegar. Talvez no sótão, talvez em algum canto escuro, talvez apenas esperando que todos dormissem. E essa possibilidade muda completamente a forma como a gente imagina essa história. Porque se for verdade, significa que enquanto a família voltava da igreja, ria, conversava e fechava a noite como qualquer outra família, havia alguém dentro da casa. Alguém ouvindo, esperando. Alguém
segurando o tempo até o momento certo. O machado usado no crime pertencia à própria família. Ele estava na casa, era uma ferramenta comum naquela época. Muitas casas tinham machados, especialmente em regiões onde lenha, trabalho rural e manutenção fazia parte da rotina. Mas naquela noite, algo comum virou um instrumento de terror. Segundo relatos da investigação, Josia e Sarah foram atacados primeiro enquanto dormiam. Depois, o assassino passou pelo quarto das crianças, um por um, quarto por quarto, cama por cama. A casa que poucas horas antes tinha voltado cheio de vida da igreja agora era atravessada por uma presença silenciosa, brutal e impossível de entender. Mas o mais perturbador é o que aconteceu depois. Porque, ao que tudo indica, o assassino não saiu correndo imediatamente, ele ficou. E quando digo que ele ficou, não é uma forma de falar. A cena encontrada depois sugeria que quem fez aquilo passou tempo dentro da casa após os crimes. Os espelhos foram cobertos, as janelas foram tapadas, os rostos das vítimas foram escondidos com tecidos. Havia uma bacia com água que muitos acreditam ter sido usado pelo assassino para se lavar. Havia comida deixada no local, uma vela acesa, criando uma luz estranha, fraca, quase ritualística dentro daquela casa tomada pela morte. Eu quero que você pense nisso por um instante. Uma pessoa entra numa casa à noite, ataca 8 pessoas, depois, em vez de ir embora, começa a cobrir espelhos, tampa janelas, cobre rostos, lava as mãos, acende uma vela e fica ali, no silêncio, entre as camas, entre as paredes, entre 8 corpos. Que tipo de pessoa que faz isso? E por quê? Essa é a parte em que o crime deixa de parecer apenas violência e começa a aparecer alguma coisa muito mais sombria. Como se o assassino não estivesse apenas tentando matar, entende? Como se ele estivesse obedecendo algum tipo de impulso, ritual, mania ou medo. Talvez o medo de olhar para os rostos, medo de ser visto, medo do próprio reflexo, ou medo de que alguma coisa naquela casa pudesse olhar de volta. Na manhã seguinte, a vizinha Mary estranhou que a família Murray não havia aparecido. Em uma cidade pequena, as pessoas conheciam a rotina uma das outras. Quando uma casa cheia de criança amanhecia em silêncio, isso não passava despercebido. Ela se aproximou, chamou, ninguém respondeu, a porta estava trancada, então a preocupação cresceu. Quando conseguiram entrar, encontraram uma cena que marcaria Vilisca para sempre. O crime foi tão brutal, tão pesado, que rapidamente atraiu curiosos. E aqui aconteceu algo que hoje parece absurdo. Muitas pessoas entraram na casa antes que a cena fosse devidamente preservada. Vizinhos, moradores, curiosos, gente querendo ver, gente contaminando pistas, gente pisando onde talvez o assassino tivesse pisado, e com isso, qualquer chance de uma investigação limpa começou a se perder logo nas primeiras horas. Naquela época, os métodos investigativos eram muito limitados. Não havia DNA como hoje. Não havia o mesmo controle de cena. Não havia câmeras, rastreamento digital, tecnologia moderna. Havia apenas testemunhos, suspeitas, boatos e medo. E medo era o que não faltava, porque a cidade inteira começou a se perguntar a mesma coisa. Se alguém entrou naquela casa e matou 8 pessoas sem ser visto, onde ele estava agora? Ele era um estranho que já tinha ido embora? Ou era alguém da própria cidade, andando entre eles, fingindo luto,
ouvindo as conversas, acompanhando o enterro, observando tudo de perto. E com o passar dos dias, surgiram suspeitos. Um dos nomes mais conhecidos foi o de um pastor itinerante chamado Lynn George. Ele estava na região na época do crime e anos depois chegou a confessar. Mas a confissão foi cercada de dúvidas, inconsistências e problemas. Ele foi julgado e acabou absolvido. Também houve suspeitas envolvendo conflitos comerciais, vinganças, pessoas ligadas ao passado de Josias e até a possibilidade de que Vilisca fizesse parte de uma sequência maior de crimes cometidos por um assassino em série. Porque naquela mesma época, outros crimes com machado aconteceram em regiões diferentes dos Estados Unidos. Alguns tinham semelhanças assustadoras, vítimas atacadas durante o sono, janelas cobertas, rostos cobertos, casas silenciosas, assassinos que pareciam desaparecer antes do amanhecer. Mas nenhuma teoria fechou completamente. Nenhum suspeito foi condenado de forma definitiva. Nenhuma explicação conseguiu colocar um ponto final no caso. E assim a casa de Vilisca deixou de ser apenas uma cena de crime e ela se tornou uma lenda. Uma daquelas casas que as pessoas olham e sentem que algo permaneceu ali, algo aconteceu ali. E até hoje a residência ficou conhecida como a Vilisca Ash Murder House. Muitos acreditam que o local seja assombrado. Visitantes relatam som, vozes, sensações estranhas e experiências difíceis de explicar. Agora, é claro, relatos sobrenaturais são sempre difíceis de provar, mas talvez nem precisem ser provados para que a casa seja assustadora, porque o que aconteceu ali já é o suficiente. Não é preciso inventar fantasmas, não é preciso criar monstros. A história real já é sombria o bastante. Uma família voltou da igreja, crianças foram colocadas para dormir, 2 meninas dormiam na casa de amigas, talvez imaginando que seria apenas mais uma noite de grande alegria entre elas. E em algum momento, entre a madrugada e o amanhecer, alguém se moveu pelos corredores com um machado nas mãos. Depois cobriu os espelhos, as janelas, os rostos e saiu, sem deixar uma resposta. Talvez o assassino tenha sido alguém conhecido da região. Talvez tenha sido estranho, talvez estivesse escondido no sótão, talvez tenha entrado pela porta destrancada, talvez tenha ficado observando a família antes do ataque. Talvez tenha caminhado pelas ruas de Vilisca na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. Esse é o tipo de caso que arrepia porque ela não termina. Ela apenas fica em aberto, como uma porta rangendo no escuro. Mais de 100 anos se passaram e ainda assim a pergunta ela continua viva. Quem matou a família Moore e as irmãs Stillinger? E mais do que isso, por que cobrir os espelhos? Talvez fosse a culpa. Talvez fosse uma superstição que ele tinha. Talvez o medo. Ou talvez naquela casa, depois que tudo acabou, o assassino tenha olhado para um espelho e visto algo que não queria ver. Não a própria imagem, mas o monstro que ele tinha se tornado. E se existe uma coisa que torna o caso de Vilisca tão perturbador, é justamente isso. O assassino entrou numa casa cheia de vida, apagou todas as vozes, cobriu todos os reflexos e desapareceu na noite sem rosto, sem nome e sem resposta.